Olá! O nosso grupo irá falar sobre alterações microclimáticas em ambientes protegidos e usará como exemplo uma estufa presente na UFSC Curitibanos. O cultivo protegido em estufas agrícolas é uma técnica que consiste em cultivar plantas em um ambiente fechado, onde é possível controlar fatores ambientais como a temperatura, a umidade, a luz e a ventilação. Na UFSC, possuímos uma estufa que supre as necessidades de um cultivo protegido. Ela é revestida de plástico, possui uma antessala para evitar contaminações, também possui um sistema de exaustão com painel de arrefecimento, que está ligado ao fator ambiental, temperatura e ventilação, além de possuir também um sistema de irrigação por microaspersão, que pode ser programado para ligar nos horários certos. Essa estufa possui também um sombrite móvel, que impacta diretamente na quantidade de luz quando aberto que as plantas recebem. A função do sombrite, então, é controlar a radiação solar que incide nas plantas. Além de, no período noturno, nas épocas de frio, ele também é capaz de segurar o calor dentro da estufa. O material utilizado na estrutura da estufa é constituído de painéis de policarbonato, sendo esse um material durável e resistente. Com relação à temperatura e ventilação, a prática do cultivo protegido é benéfica especialmente em regiões de clima frio, onde as estufas retêm e acumulam calor de maneira eficaz, viabilizando a produção de determinadas culturas fora da época de cultivo. A temperatura exerce efeito fundamental sobre as plantas desde a germinação até a frutificação. Sendo assim, o manejo da temperatura varia conforme a cultura. Portanto, o sistema de ventilação possui grande importância na manutenção deste fator. O sistema de exaustão funciona de modo que, quando o exaustor é ligado, carrega o ar de dentro da estufa e transporta para fora, causando uma pressão negativa dentro da estufa, fazendo com que o ar de fora entre pelo painel umedecido, resfriando o ar que entra, e assim resfriando o lado de dentro da estufa. Outro fator importante é a incidência da radiação luminosa, onde as telas de sombreamento reduzem a intensidade de luz que atinge as plantas, e também a temperatura ambiente, tendo um impacto direto no crescimento e desenvolvimento das plantas. Sobre o controle de doenças. Esse sistema difere em alguns aspectos em comparação ao campo aberto, sendo que o cultivo protegido apresenta alguns desafios, uma vez que muitas doenças podem apresentar maior gravidade nesse ambiente, associado ao adensamento das plantas em estufa e à umidade presente, criando condições favoráveis para o desenvolvimento de determinadas doenças. Por isso é necessário maior atenção em relação a isso. No campus de Curitibanos da UFSC é desenvolvida uma linha de pesquisa voltada para o melhoramento genético da videira. Então existem plantas que são cultivadas diretamente no campo, mas também existem plantas de videira que encontram-se em casa de vegetação no campus. Nesse caso, então, o cultivo protegido ele proporciona inúmeras vantagens no que diz respeito ao estudo dessas plantas. Ali na casa de vegetação são mantidas algumas mudas que são produzidas via sementes. Então, ali são mantidos genótipos únicos, e a perda de alguma dessas plantas pode ocasionar uma perda para o programa de melhoramento. Então, as condições de cultivo protegido permitem que essas plantas se desenvolvam e cresçam adequadamente, sem correr o risco de morrerem por condições adversas, como, por exemplo, geadas e granizo. Nessa mesma casa de vegetação também são produzidas mudas de videira via estaquia com folhas. Elas encontram-se nos chamados túneis, que são semelhantes a salas isoladas no interior da casa de vegetação. Nesse ambiente, há irrigação por aspersão, o que proporciona um ambiente com elevada umidade relativa, e isso favorece o enraizamento das estacas e também evita a desidratação das plantas. E outra vantagem da utilização do cultivo protegido para manter plantas que são voltadas para estudos e pesquisas, como é o caso da videira, é que o cultivo protegido ele permite a prolongação do ciclo vegetativo das plantas, como é o caso da videira, que entra em dormência nos períodos de frio. Então, o aumento da temperatura no interior da casa da vegetação, junto com a irrigação programada, fazem com que a planta não entre em dormência, ficando disponível material genético para estudo durante todo o ciclo da planta, como é o caso das folhas que são utilizadas para análises em laboratório. Sendo assim, concluímos que o cultivo protegido pode resultar em uma maior oferta de alimentos ao longo do ano, diminuindo a dependência sazonal, além de proteger de condições adversas e melhorar as condições das safras, podendo, principalmente, como neste caso, contribuir com a realização de experimentos em universidades, assim como na UFSC. Obrigada pela atenção.